Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, onde nós vamos ver promessas de Deus para a igreja. Como os irmãos sabem, esse trimestre nós estamos estudando sobre as promessas de Deus, de maneira geral, né? Na primeira lição nós vimos o que são promessas de Deus, como que é uma promessa, como que nós encontramos uma promessa. Nós vimos condições de promessas, ou seja, existem promessas que são condicionais, elas têm uma condição para serem cumpridas, e existem promessas incondicionais, ou seja, pode entrar. E existem promessas que são incondicionais, ou seja, não existem condições. Deus prometeu e Ele vai cumprir, não importa o que aconteça. Na semana retrasada, na lição de número 2, nós vimos promessas para Israel. E aí a gente começou a ver, são duas, né? Na semana retrasada e hoje, nós vemos que existem promessas diferentes para Israel e hoje nós vamos ver promessas diferentes para a igreja. E por que é importante nós entendermos isso? Porque existem muitas pessoas que confundem as promessas. Ou seja, elas leem promessas na Bíblia ou encontram promessas na Bíblia que foram promessas para a igreja e acham que essas promessas são para todas as pessoas. Isso é um erro a gente pensar nisso. A gente vai falar mais sobre isso, mas de maneira geral, isso é um erro. Existem promessas que foram promessas feitas para a nação de Israel, e a gente está falando de Israel como nação, como povo de Israel, os judeus, e as pessoas acham que a igreja pode se apoderar dessas promessas, ou que a igreja pode confiar nessas promessas, ou que a igreja pode esperar essas promessas, o que também é um erro, porque se a promessa foi feita para o povo de Israel, ela só será cumprida no povo de Israel, e não na igreja, por exemplo. Assim como existem promessas que foram feitas para Abraão de forma particular. Quando a gente estuda as promessas feitas a Abraão, existem 3 tipos de promessas feitas a Abraão, da parte de Deus. Existem promessas pessoais, ou seja, pessoal para Abraão. Então, por exemplo, Abraão queria um filho, Abraão não tinha filho. E aí Deus faz uma promessa pessoal a Abraão, olha, eu vou te dar um filho. Agora imagina, por exemplo, eu e a minha esposa, a gente não tem filho, porque minha esposa é estéril, ou eu sou estéril, alguma coisa assim, e eu confio na promessa que Deus fez a Abraão esperando receber um filho. E aí eu vivo 80 anos e não tenho filho. Eu falo assim, poxa, Deus não cumpriu a promessa na minha vida. Porque Ele prometeu que ia me dar um filho. Eu leio lá em Gênesis, quando Deus fala com Abraão, eu tomei posse daquela palavra. Sim, mas você tomou posse de uma coisa que eu já para você. Claro que o exemplo do filho, existem outras passagens na Bíblia onde nós podemos nos apoderar, entre aspas, assim, da palavra de que Deus vai me dar um filho, mas não só um filho, que Deus pode fazer um milagre. Assim como Ele fez vários milagres. Abrir a madre de uma mulher ou, né, de um homem é um milagre, sem sombra de dúvida. Mas especificamente tomar posse da promessa de Deus pessoal feita a Abraão é um erro que a gente não pode cometer. Da mesma forma, existem promessas que Deus fez a Abraão, não de forma pessoal, mas de forma nacional, que são as promessas feitas para o povo de Israel. Deus prometeu coisas a Abraão, nós vimos na semana passada, como por exemplo a promessa que Deus faz, onde Ele diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ali não é uma promessa pessoal, pessoalmente a Abraão, uma promessa que acabou quando Abraão morreu, mas sim uma promessa para a geração de Abraão. E quando a gente fala geração de Abraão, a gente está falando sobre a nação de Israel, sobre todo o povo judeu. Então, pela palavra de Deus, nós cremos que uma promessa nacional é uma promessa que estende a toda a nação de Israel, uma promessa pessoal, é quando Deus faz uma promessa específica para uma pessoa. E existem promessas universais. Quando, por exemplo, Deus fala sobre a geração de Abraão, sobre a semente de Abraão, que traria liberdade ao povo, traria liberdade para a sua descendência, Deus está falando ali da promessa de Jesus Cristo. É uma promessa universal. Jesus não veio somente para os judeus. Ele pode até ter vindo primeiramente para os judeus. Foi rejeitado e por isso ele veio para todo mundo, né? De maneira geral, sem entrar nos pormenores. Mas existem promessas que são universais. Então, na semana retrasada, nós vimos promessas específicas para o povo de Israel. Seja pessoais a Abraão, nós vimos promessas nacionais e vimos promessas universais no contexto de Abraão. Hoje nós vamos ver promessas que Deus fez para a igreja. E aí, de novo, nós não podemos confundir, nós não podemos nos deixar enganar. Existem muitas pessoas que elas pegam as promessas feitas para a igreja e ela quer levar isso para pessoas fora da igreja. Não vai dar certo. Ou ela espera que pessoas de fora da igreja entendam e busquem promessas feitas para a igreja. Não vai dar certo. É como, por exemplo,
você fazer uma comida que contém leite para uma pessoa que tem intolerância à lactose. Não dá certo. Se a comida é sem leite, a pessoa intolerância à lactose, ela pode gostar da comida, ela pode gostar do cheiro da comida, ela pode se interessar pela comida, mas ela não pode comer a comida, senão ela vai passar mal. De maneira geral, quando nós falamos de promessas para a igreja, nós estamos falando de promessas para a igreja. Ou seja, somente a igreja, a gente pode dizer assim, tem direito nessa promessa ou pode usufruir dessa promessa. Então a gente precisa, nós vamos ver hoje quais são essas promessas e do que nós vamos, o que nós temos preparado para a igreja. Tá? Nosso texto base se encontra em 3 passagens. Nós vamos começar lendo em Mateus, depois nós vamos ler em Marcos, depois nós vamos ler em Atos dos Apóstolos. Então primeiro nós vamos para Mateus, capítulo 28, depois nós vamos abrir em Marcos, capítulo 16, e por último nós vamos ler em Atos, capítulo 1. Então primeiro Mateus, capítulo 28, e nós vamos ler do verso 18 ao verso 20. Então, nosso objetivo hoje é a gente, primeiro, conhecer a natureza dessas promessas, ou seja, quem prometeu, de onde vem, como surgiu essas promessas. Depois, nós vamos ver, nosso segundo objetivo é ver quais são essas promessas, o que foi prometido, quais foram as promessas que Deus fez para a igreja, único e exclusivamente para a igreja. E a gente vai discutir, para a igreja, mas que igreja? Então, quer dizer que Deus ele fez promessas lá aqui a gente vai ler em Mateus, em Marcos, em Lucas, em Atos. Deus fez promessas para a ADM Berlim, Deus fez promessas para a Igreja Universal, Deus fez promessa para a Assembleia de Deus, para a Igreja Batista. Para quem foram essas promessas? Quais foram essas promessas? Nós vamos ficar no segundo tópico. E o terceiro tópico é condições para essas promessas. Como nós falamos no primeiro domingo, nossa primeira aula, existem promessas que elas são incondicionais. E existem promessas que elas são condicionais. Então nós falamos sobre promessas para a igreja, tá? Nós estamos falando de promessas condicionais. Então nós vamos encerrar a nossa aula vendo quais são as condições para que essas promessas feitas por Deus à igreja possam se cumprir. Então nosso primeiro texto está em Mateus, capítulo 28, e nós vamos ler do verso 18 ao verso 20. São os 3 últimos versículos do livro de Mateus. E depois nós vamos abrir lá em Marcos, capítulo 16. Também vamos ler do verso 15 ao verso 18. Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora vamos para Marcos, capítulo 16, e nós vamos ler do verso 15 ao verso 18, também os últimos versículos do livro de Marcos. Marcos, capítulo 16, do verso 15 ao verso 18. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e impurarão as mãos aos enfermos, e os curarão. Agora vamos para Atos capítulo 1. Passa Lucas, passa João, nós temos o livro de Atos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, do verso 6 ao verso 8. Nós encontramos assim. Atos capítulo 1, do 6 ao 8. Amém? Amém. Atos 1, do 6 ao 8, diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Isso porque nos versículos anteriores, do 4 e do 5, diz assim:
E estando com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Ou seja, Jesus, antes de ele ascender aos céus, depois que ele ressuscitou, ele passou 40 dias na terra, antes dele subir aos céus, Jesus chega para os discípulos e fala assim no versículo 4. E fala assim no versículo 4. E diz assim no versículo 4. Que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, ou seja, Jesus, de mim ouviste. Então Jesus fala para os discípulos, olha só, fiquem em Jerusalém para que vocês esperem a promessa do Pai. Porque na verdade, versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Uma promessa. Não muito depois desses dias. Aí no versículo 6, que nós começamos a ler, os discípulos perguntam para Jesus e falam assim, Jesus, é nesse tempo que o Senhor está falando que vai vir, que vai chegar, que o Senhor está mandando a gente esperar, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí os versículos 7 e 8, Jesus responde, dizendo, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, Jesus fala assim, olha, não te interessa saber isso, não cabe a você saber isso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, olha a outra promessa, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bom, nós vemos aqui, nesses 3 versículos, nessas 3 passagens, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Atos, promessas da parte de Deus, promessas feitas por Jesus Cristo. Que promessas foram essas? Promessas de evangelização, ide por todo mundo pregar o evangelho. Promessa de ensino, olha, você vai lá e não só prega o evangelho, você precisa ensinar o evangelho. E aí a gente já começa a ver algumas diferenças de muitas igrejas hoje, ou da igreja hoje. A igreja, não digo a igreja com I maiúsculo. A igreja hoje, de maneira geral, obviamente, não estou falando dessa igreja específica, de outra igreja, estou falando da igreja de maneira geral. Muitas das vezes ela está muito mais preocupada em pregar o evangelho, mas não está preocupada em ensinar a palavra. Isso é um problema, porque isso causa desbalanço, fica desbalanceado espiritualmente a pessoa, o cristão. Pregar o evangelho é importante? Muito importante. Como uma pessoa vai vir a conhecer a Jesus Cristo se não for pregado o evangelho para ela? Eu estou aqui, você está aqui porque um dia nos foi pregado o evangelho. Diego, mas eu nasci numa família cristã. Meu pai e minha mãe, se eu falar rápido, você fala, bom? Meu pai e minha mãe sempre foram da igreja. Eu nasci na igreja. Sim, mas independente de você ter nascido na igreja ou não, se um dia você entregou a sua vida a Jesus Cristo, é porque de alguma forma o evangelho chegou até você. A mensagem do evangelho chegou até você. Talvez ela chegou até você não através de um culto, onde no final o pastor fez um apelo e você entregou a sua vida, mas ela chegou até você através dos testemunhos dos seus pais, ela chegou até você através de experiências que você teve. De alguma maneira o evangelho chegou até você. Então é importante a igreja, e de novo, estou falando a igreja como um todo, entender que, e, obviamente, tanto a igreja, não só a igreja, mas fundamentalmente os crentes, os cristãos, entender que é importante pregar o evangelho, mas lembre-se que Jesus não falou somente de pregar o evangelho. Ele falou de pregar o evangelho e de ensinar todas as coisas. É importante. Da mesma maneira, a gente não pode se preocupar somente em ensinar todas as coisas sem pregar o evangelho. Porque o pregar o evangelho é o que faz a pessoa levantar e falar, eu quero esse Jesus. Ensinar o evangelho, ensinar a palavra, é o que faz a pessoa não desistir todos os dias. É o que faz a pessoa se manter firme. Porque quanto mais ela vai aprendendo, mais ela vai vendo, aprendendo sobre Deus e construindo um relacionamento com Deus e ficando mais firme com Deus. Então nós precisamos ter esse balanço. Então quais foram as promessas? Olha, pregar o evangelho, ensinar todas as coisas. Nós temos na passagem de Marcos, capítulo 16, em Atos, capítulo 1, Jesus falando, olha, vai vir a virtude do Espírito Santo, o batismo, Jesus está falando aqui do batismo com o Espírito Santo, de um revestimento de poder. Mais uma promessa que nós encontramos Deus, nesse caso, pessoalmente, Jesus Cristo, fazendo para a sua igreja. Então, o primeiro passo para nós compreendermos as promessas de Deus feitas para a igreja, e de novo, lembre-se sempre disso. Hoje, nós estamos falando de promessas que Deus fez para a igreja. E aí eu pergunto para os irmãos, o que é a igreja? Quem pode me dizer o que é a igreja? Ninguém sabe o que é a igreja? O que vocês estão fazendo aqui então? Fala. Hã? A igreja é a comunhão dos cristãos. É isso? Mais alguém?
Nós o quê? Vamos lá. O que é a igreja? Quando nós falamos a igreja, o I maiúsculo. A igreja universal de Cristo. Eu estou falando da igreja universal do reino de Deus. Eu estou falando da igreja universal de Cristo. O que é a igreja? Mais alguém quer falar alguma coisa? Os seguidores de Cristo seriam os cristãos. Mais ninguém? O que é a igreja? O que é a igreja? O que é a igreja? Quando a gente fala que as promessas de Deus feitas à igreja. Tá, o que é a igreja? Quem é a igreja? Igreja é o corpo de Cristo. Igreja, como a nossa irmã falou, é a unidade de todos aqueles que confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador, ou seja, é a reunião em unidade de todos os cristãos, de toda raça, povo, país. A igreja universal de Cristo é a união, é o corpo, e aí a gente está falando de unidade, que é um corpo só, é a união de todos os cristãos que juntos professam a sua fé em Jesus Cristo, que juntos cumprem os mandamentos de Jesus Cristo, que juntos se relacionam com Deus como seu Salvador, como seu Senhor. Fala. E é importante o batismo ou não é importante? Então, isso é igreja. Tá, Diego, entendi o que é igreja. Agora uma dúvida me surgiu. Como que eu faço parte da igreja? Como o irmão Samuel falou, para eu fazer parte da igreja, a igreja são todos aqueles que seguem a Cristo. Não foi o que você falou? Que seguem a Cristo. Bom, seguir a Cristo é uma das condições, a gente pode assim dizer, mas não o meio pelo qual você faz parte da igreja. Tá, e como eu faço para fazer parte da igreja? Aqui, vamos imaginar que você fala assim, tá, eu não faço parte de igreja, eu quero fazer parte da igreja. Como eu faço para fazer parte da igreja? É o batismo. O batismo é o meio pelo qual um cristão, uma pessoa que segue a Cristo, faz parte de uma igreja. Então, não basta você ser crente. O que é ser crente? Crente é quem acredita. Eu aprendi, né, minha mãe falou isso para mim a minha vida inteira aqui. Crente até o diabo é, porque o diabo acredita em Jesus. Então ele é crente. Não basta você ser crente. Você precisa ser cristão. Qual é a diferença entre crente e cristão? O crente. Qual é a diferença entre crente e cristão? Believer e Christian. Um crente, ele acredita em Jesus. Um cristão, ele segue a Jesus. Tem uma diferença. Uma coisa é você acreditar, outra coisa é você seguir. Quando você segue, você faz tudo que aquela pessoa faz. Vou seguir o meu pastor. Bom, se o meu pastor for para a direita, eu vou para a direita. Se o meu pastor for para a esquerda, eu vou para a esquerda. Eu acredito no meu pastor. Bom, o que ele fala para mim, eu acho que é verdade. Mas não necessariamente eu sigo o que ele fala. Então, o primeiro passo é você ser um cristão, ou seja, você seguir a Cristo. Mas somente seguir a Cristo não é o suficiente para você fazer parte da igreja. Seguir a Cristo pode ser o suficiente para você ser salvo. Como, por exemplo, o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele não fazia parte de uma igreja. Tudo bem que não existia igreja naquela época. Naquele momento ele não tinha igreja. Ela já tinha sido, vamos dizer assim, idealizada, né, ou anunciada, quando Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, quando ele pergunta lá para Pedro. Cesaré de Filipe. Desculpa. Onde você se perdeu? Quando eu quero saber. Desculpa, igreja. Quando ele quando Jesus, quando deu a dívida. Salvou o ladrão da cruz. Sim. Ah, no ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele não fazia parte de uma igreja. Até mesmo porque naquele momento não existia a igreja. Apesar dela já ter sido fundada, vamos assim dizer. Isso. Mas depois, para nós fazermos parte de uma igreja, nós entendemos na palavra de Deus que o meio pelo qual nós podemos fazer parte de uma igreja, nós ingressamos no corpo de Cristo, que é a igreja, é através do batismo nas águas. É por isso que hoje nós temos um culto de Santa Ceia. É por isso que no culto de Santa Ceia só participa da ceia do Senhor aqueles que foram batizados.
Porque a ceia do Senhor, ela é uma cerimônia, ela é um ato próprio da igreja. E se eu não for batizado, eu não faço parte da igreja. Logo, eu não participo das suas cerimônias. Tudo bem até aí? Tá. Então nós entendemos o que é a igreja. Agora nós precisamos ver essas promessas que foram feitas, que a gente vai ver mais pra frente. De onde vieram essas promessas? Qual a natureza dessas promessas? De onde elas surgiram? Veio do nada? Acordou um dia e tem uma promessa. Abriu a Bíblia e tem a promessa. Da onde que veio essa promessa? Bom, nós já vimos que nós estamos falando que nós vamos falar sobre promessas que foram feitas para a igreja. As promessas foram feitas por Deus, Jesus Cristo, que é a mesma pessoa, ou que foi a mesma pessoa, foi não, porque na ideia que ele morreu, que é a mesma pessoa que idealizou a igreja. Ou seja, a mesma pessoa que pensou, vou formar a igreja, a mesma pessoa que fundou a igreja, sobre esta terra edificarei a minha igreja, foi a mesma pessoa, ou é a mesma pessoa, que fez as promessas para essa igreja. Isso já nos dá uma satisfação. Por quê? Porque uma coisa é eu prometer algo a alguém que eu não me relaciono, que não tem nenhuma conexão. Então, por exemplo, um exemplo bem esdrúxulo, tá, pessoal? Eu encontro uma pessoa na rua aleatória e eu falo para ela assim, vou te dar um sanduíche. Fiz uma promessa. Mas é uma pessoa aleatória. Talvez eu nunca mais vai ver essa pessoa na vida. Tirando o mérito, tirando a questão de que eu sou um cristão e eu devo cumprir as minhas palavras, tá? Que a palavra de Deus diz que a palavra do crente ela é sim, sim, não, não. Ou seja, um crente ele não promete. Um crente ele não jura. Por quê? Porque se o crente falou, ele faz. Esse é o comportamento de um cristão. Tirando esse mérito, se eu não der o sanduíche para essa pessoa aleatória que eu encontrei na rua, não vai fazer muita diferença na minha vida. Eu nunca mais vou ver a pessoa. Ou seja, provavelmente, muito provavelmente, eu não vou ser cobrado por essa promessa. Eu não vou ser envergonhado por essa promessa. Agora, se eu fizer uma promessa para o meu filho de que eu vou dar um sanduíche para ele, bom, meu filho é meu filho, eu estou com ele todos os dias. Eu estou presente na vida dele. Se eu não der um sanduíche para o meu filho, e quem é pai aqui sabe muito bem disso, quando você promete alguma coisa para uma criança e você não cumpre a promessa, ela não deixa você esquecer da promessa. Todo dia, pai, o senhor falou, pai, o senhor disse. O que eu quero dizer com isso? Quem fez as promessas para a igreja foi o fundador da igreja. Foi o idealizador da igreja. Quem fez as promessas para a igreja é o dono da igreja. Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor. Diego, mas por que isso é importante? Isso é importante primeiro. Se ele é o dono da igreja e fez a promessa para a igreja, ninguém mais interessado do que o próprio dono da igreja em fazer uma promessa para a igreja. Se ele é o dono da igreja e o dono da promessa, ninguém mais interessado não só em prometer, mas também em cumprir. Ou seja, as promessas de Deus, elas não foram promessas onde Deus prometeu e ele falou assim, se quiserem eu cumpro, se não quiser também não faz diferença. Não, ele prometeu e ele quer cumprir. Porque uma coisa que nós já aprendemos aqui é que Deus não faz nada sem propósito. Na primeira lição, no primeiro domingo, nós aprendemos que tudo que Deus promete, Ele promete porque Ele quer cumprir. Muito mais para a sua igreja. Uma terceira coisa que nós aprendemos com isso é que, se Ele é o dono da igreja e Ele fez promessas para a igreja, para essa igreja, que Ele é o dono, é inadmissível, é impensável, não existe a possibilidade dessas promessas serem coisas ruins. Ele é o dono da igreja. E ele, como dono da igreja, fez promessas para essa igreja. Você acredita que essas promessas que Deus fez possam ser promessas ruins? Possam ser promessas que não têm valor?
possam ser promessas que muitas das vezes a igreja, e eu não estou falando dessa igreja, estou falando da Igreja Universal de Cristo, que muitas das vezes a igreja olha e fala assim, essa promessa aqui, não quero ela não. Acho que ela não é tão importante assim. Às vezes nós tratamos promessas de Deus como um cardápio de um restaurante. Sabe quando você vai no restaurante, que é um restaurante buffet? No Brasil isso é muito comum aqui, eu sei que tem alguns restaurantes, mas não é tão comum. Mas você tem um restaurante que é um buffet, all you can eat. Você pode comer o que você quiser. Aí você pega o seu prato e vai passando pelo buffet. Aí você fala assim, alface eu como em casa. Aí você passa. Salada de batata. Não, salada de batata eu quero. Em casa eu não como salada de batata. Aí você passa e fala assim, arroz. Arroz eu sei fazer. E aí você escolhe. Por quê? Porque tem coisas que você acha que é melhor para você naquele momento. Tem coisas que você acha que não. A igreja como um todo, muitas das vezes faz isso com as promessas. Ela pega as promessas de Deus, que Deus fez para a igreja, e ela fala assim, essa aqui eu quero. Essa aqui eu não quero. Essa aqui é importante. Essa aqui não é importante. Só que quando as pessoas fazem isso, quando nós fazemos isso, de novo, quando eu falo nós, quando eu falo igreja, eu não estou falando essa igreja, eu não estou falando eu e você. Eu estou falando nós como cristãos. Quando nós abrimos o cardápio de promessas feitas à igreja por Deus e nós escolhemos as promessas que nós queremos, nós estamos automaticamente desqualificando ou ranqueando as promessas. Só que se Deus fez a promessa e Ele é o dono da igreja, por que você acha que Deus faria uma promessa que não é tão melhor assim do que a outra? Da onde você tirou? Da onde eu tirei essa ideia de que Deus fez, sei lá, 5 promessas e existem promessas maiores, promessas melhores, existem promessas que eu quero, existem promessas que eu não estou tão interessado assim. Não. Deus, o dono da igreja, se Ele fez promessas para a igreja, todas as promessas são importantes. Todas as promessas são iguais. Todas as promessas são boas. Todas as promessas são proveitosas. Todas as promessas devem ser buscadas. Porque Ele é um Deus perfeito. Porque Ele é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele é um Deus onde a sua própria palavra diz quem pode compreender a mente desse Deus. Então, às vezes, você acha que a promessa não é importante, mas aí é você que acha. Você achar não significa que é verdade. Eu acho que está muito frio hoje. Alguém pode falar assim, não, está frio não, está calor. O que eu acho é o que eu acho. O que você acha é o que você acha. Mas existe uma grande diferença entre o que você acha, entre o que eu acho, o que nós achamos e o que a Bíblia diz. Existe uma enorme diferença entre o que nós achamos e o que Deus planejou. E a gente não pode querer se comparar com Deus nesse momento, porque Ele é Deus e nós somos criaturas. Ok? Então, sobre as naturezas das promessas feitas por Deus. Bom, primeira promessa lá em Mateus capítulo... Primeira promessa que nós vamos ver hoje, que nós já vimos, lá em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 18. Nós temos o que nós chamamos de a grande comissão. O que é a grande comissão? A grande comissão é como nós chamamos o evento, vamos assim dizer, onde Jesus, antes de subir aos céus, ele reúne os seus discípulos, ele reúne aqueles que caminharam com ele durante os 3 anos, os seus 11 discípulos. Por que 11 e não 12? Judas. O que tem, Judas? Final, por que na grande comissão Jesus reúne 11 e não 12? Porque os outros Poxa, Deus, mas isso é básico. Sim, mas se a gente não reviveu o básico, muitas vezes a gente esquece. Então por que 11? Porque um é Judas, que traiu Jesus Cristo e com o peso da sua consciência ele se suicida, infelizmente. Então Jesus ele reúne os seus 11 discípulos e ele forma uma grande comissão. Então a gente vê que, primeira coisa, uma das coisas que nós vemos é que grande não necessariamente se traduz em muitas pessoas. Nós aqui fizemos uma grande obra. Com quantas pessoas nós fizemos essa grande obra? Poucas pessoas. Então a grande comissão
não é porque tinha milhares de pessoas. É porque tinham 11 pessoas, mas que estavam comprometidas. Uma grande igreja, não uma igreja que tem 3 mil membros. Uma grande igreja é uma igreja, e aí eu estou falando de igreja local. É uma igreja onde tem pessoas comprometidas, que mesmo pequena em número, em tamanho, faz grandes coisas. Cuidado com isso, porque muitas das vezes, nós como seres humanos, com a mentalidade do mundo, a gente acha que grande é quando tem muito número, que grande é quando tem muito tamanho. Mas na Bíblia, grande não necessariamente é tamanho. E sim a qualidade. Então a grande comissão é quando Jesus ele chama esses 11 e ele estabelece ali uma comissão, ele estabelece um grupo, uma missão. E qual é essa missão? Versículo 19 diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então a primeira coisa, a primeira promessa que Deus faz para a igreja, a primeira natureza dessa promessa é uma promessa sobrenatural. É uma promessa de natureza sobrenatural. Vou explicar. Quando Deus ele manda essa grande comissão, ele fala aí de pregar, ensinar e batizar. Deus está falando de coisas sobrenaturais. Por que sobrenatural? Primeira coisa, ide. Ah, Diego, mas Jesus está falando aqui sobre você ir pregar o evangelho. Isso não é uma coisa sobrenatural. Isso é uma coisa natural. Né? Vamos separar o que é natural e o que é sobrenatural? Me diz um exemplo de algo que seja natural. Quem pode me dizer? Um exemplo de uma coisa que seja natural. A morte é uma coisa natural. A morte é uma coisa natural. A morte não é evento sobrenatural. Né? Porque a ciência nos mostra, a Bíblia vai mostrar, mas a ciência mostra que tudo nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Seja um ser humano, seja uma planta, seja um animal. Certo? Beber uma água é uma coisa natural. Você tem um recipiente, você tem um líquido, você coloca na boca, você engole, você bebe uma água. Agora, o que é uma coisa sobrenatural? É algo que desafia as leis naturais. Então, por exemplo, andar na água, como Pedro andou, é uma coisa sobrenatural. Por quê? Porque a física diz que se tiver um objeto mais pesado que o outro, a densidade da matéria, ela afunda. Quando a gente olha lá, se não me engano, não sei se é a primeira Reis, segunda Reis, do homem que perde o machado e ele olha e o machado flutua. Um machado flutuar num rio é uma coisa sobrenatural. Annex, floating in the river. Annex, floating in the river, it's something supernatural. Uma cura. Pessoa que nem, né, não sei se você já, bom, talvez você já tenha passado por essa experiência, talvez você tenha ouvido sobre a experiência. Pessoa que vai no médico e o médico fala assim, olha só, você está com metástase, câncer, está aqui o exame de imagem, fez uma tomografia, uma ressonância e está tudo preto. Aí a pessoa vai lá, ora, passa um período, ela volta no médico, faz o exame e não está nada preto, está tudo branco. O médico fala assim, tá aqui, ó, tem um exame mostrando que tem a doença e tem outro exame dizendo que não tem a doença. O que aconteceu? É sobrenatural. Os médicos falam assim, olha, é um milagre. Sobrenatural é um milagre, é uma coisa que foge do natural. Diego, por que eu estou falando isso? Porque a primeira natureza das promessas de Deus para a igreja é que elas são de natureza sobrenatural. Mas Diego, você está falando que as promessas de Deus, elas são sobrenaturais. Mas você acabou de citar, ide, ensinai, ide, pregai, ensinai e batizai. Isso é uma coisa natural. Não está batendo as informações. Aí eu te pergunto, pregar o evangelho é uma coisa natural? Não é uma coisa natural. Falar pode ser natural, mas pregar o evangelho não é natural. Porque pode ter certeza que se de forma natural você começar a pregar o evangelho, você, em alguns momentos, você pode ser surpreso com algumas atitudes reacionárias, algumas atitudes de pessoas que vão tentar te perseguir, assim, vão, né, xingar. Que não é uma coisa natural você pregar o evangelho.
Ah, mas eu conheço a Bíblia. Sim, mas por mais que você conheça a Bíblia, por mais que você tenha uma oratória, quando a gente fala de pregação do Evangelho, ela não é uma coisa natural. Ela tem um pouco sobrenatural. Ensinar a todas as coisas. Isso não é natural. Pode ser natural você ensinar matemática, você ensinar física, algo que você pega, tem ali a fórmula e você fala, olha, matemática, 1 mais 1 é igual a 2, por causa disso, isso é natural. Agora, você ensinar a palavra de Deus, você ensinar coisas que muitas das vezes não estão reveladas, não estão transparentes, estão reveladas, mas não transparentes, você precisa do Espírito Santo para te fazer entender o que está escrito, isso não é natural. Pode parecer natural para muitas pessoas. Quando você olha, por exemplo, grandes pregadores da palavra de Deus, quando você olha, por exemplo, o Billy Graham, você fala assim, caramba, é fácil pregar o Evangelho. É natural o Billy Graham pregando o Evangelho. É natural para nós. Natural porque a gente olha e fala assim, fica maravilhado. Mas é uma coisa sobrenatural. Quando você pega um grande mestre, quando você pega um grande professor da palavra de Deus e você assiste uma aula dele, você fala assim, caramba, ensinar é natural. Não, pode parecer natural, mas é sobrenatural. Quando a gente fala sobre batizar, mas batizar, tá, Diego, eu entendi que pregar e ensinar é natural. Agora, o batismo é difícil você me convencer. Porque nós acabamos de ter um batismo aqui na igreja e me pareceu muito natural. Uma pessoa chega, o pastor está aqui, pega essa pessoa, deita na água, levanta na água, está batizada. Sim. E por que nós temos milhares de pessoas dentro da igreja que nunca se batizam? Isso é natural. Por que você tem pessoas que frequentam uma igreja há anos, há 5, 10, 15, 20, 30 anos? Você tem certeza que aquela pessoa é batizada. Aí quando você fala, não, você é batizado. Por que você está batizado? Você crê em Jesus Cristo? Creio. Você confessa Jesus como Salvador? Confesso. Você segue a Jesus? Não sigo. E por que você não se batiza? Então não é mal. Então o batismo não é natural. Ele pode parecer natural, mas o ato, seja ele de decidir se batizar, ou seja ele o ato de batizar, ele é sobrenatural. Então a primeira natureza das promessas de Deus feitas à igreja é de natureza sobrenatural. Todas as promessas que Deus faz para a igreja, elas são sobrenaturais. Isso significa que, se nós esperarmos promessas de Deus virem de forma natural, ou se nós esperarmos promessas de Deus no aspecto físico, nós vamos nos decepcionar. Nós precisamos alinhar as expectativas. Deus ele não prometeu coisas naturais. Deus ele não prometeu coisas lógicas. Deus ele não prometeu coisas que é comum. Deus prometeu coisas sobrenaturais. Nós precisamos alinhar as expectativas. Senão a gente vai esperar que Deus cumpra as suas promessas naturais, e Deus está cumprindo promessas sobrenaturais. Ele está falando, poxa, Deus não está cumprindo as suas promessas. Mas é porque você está achando que ele vai cumprir uma promessa que ele não fez. A culpa não é dele que não está cumprindo a promessa. A culpa é nossa, que não entendeu qual é a promessa que ele prometeu. Então a primeira natureza da promessa de Deus são promessas de coisas sobrenaturais. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Lá no versículo 17. Isso fica mais evidente. Por quê? Porque em Mateus, né, se a gente voltar lá para Mateus capítulo 28, não precisa voltar, mas tem que voltar para Mateus versículo 28, evidente, não que isso seja de fato, mas a promessa está muito simples, né? Não que a Bíblia seja simples, existe todo um propósito. Mas em Mateus, quando a gente lê, ir de pregar, ensinar, batizar, parece natural você fazer isso. Em Marcos, nós temos um complemento. Que complemento é esse? Em Marcos, nós temos uma informação adicional. Porque em Marcos, Deus promete a mesma coisa, mas além de prometer, ele te dá uma confirmação de que aquilo que ele prometeu é sobrenatural. Vamos lá.
Marcos, capítulo 16, versículo 17, diz assim, no versículo 15 diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho da criatura. É a mesma promessa que Deus fez em Mateus 28, veja bem. Deus não prometeu duas coisas. Ele prometeu a mesma coisa. Só que uma promessa foi contada do ponto de vista de Mateus, outra, a mesma promessa foi contada do ponto de vista de Marcos. Mas a promessa é a mesma. Ide, ensinai e batizai. Só que em Marcos dá um detalhe que confirma a natureza sobrenatural da promessa. Que detalhe é esse? Versículo 17 diz assim, e estes sinais seguirão aos que creem. 2 pontos. Quais sinais seguirão? Aquelas pessoas que forem, que pregaram o evangelho, que ensinaram a palavra, que batizaram, e aquelas pessoas que se juntarem e que seguirem, e aqueles que creem, o que vai seguir aqueles que, quais sinais acompanharão aqueles que creem? Diz assim, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esses sinais são sinais naturais ou sobrenaturais? Sobrenaturais. Então a gente vê que em Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, nós temos a confirmação de que as promessas feitas no versículo 15 do capítulo 16 de Marcos, ou no versículo 16 do capítulo 28 de Mateus, são promessas de natureza sobrenatural. Agora repare uma coisa. No versículo 17 diz, e estes sinais seguirão aos que creem. Percebe? Os sinais seguirão aos que creem. Perceberam? Vou repetir, terceira vez. Os sinais seguirão aos que creem. Agora vamos voltar para a aula de gramática. E aí não importa se é português, inglês ou alemão, que é mais ou menos o conceito é o mesmo. Quem é o sujeito da frase? Os sinais. O que os sinais, qual é a ação da frase? Qual é o verbo da frase? Seguir. Né? E qual é o objeto que será seguido? Os que creem. Independente do idioma, a estrutura da frase é a mesma. Você tem um sujeito, a subject, você tem um sujeito que vai executar uma ação com um objetivo. Quem é o sujeito? Os sinais. Qual é a ação? Seguir. Qual é o objeto? Qual é o alvo? Os que creem. Olha como a igreja de hoje está longe dessa promessa. Porque a igreja de hoje, e de novo, não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja de hoje. A igreja de hoje, ela olha para as promessas sobrenaturais de Deus e ela inverte a ação. A igreja segue os sinais. Só que Jesus não prometeu isso. Jesus falou aqui, como confirmação da natureza sobrenatural das suas promessas, os sinais seguiriam a igreja. E não a igreja seguir os sinais. Quando a igreja segue os sinais, ela inverte a ordem. Quando a igreja segue os sinais, ela invalida a promessa. Pense nisso. A promessa, ela tem um formato. Certo? Por exemplo, aqui nós temos uma parede. Qual é o propósito dessa parede? Segurar o teto. Ok? Se eu vier aqui e eu der uma martelada não faz diferença, mas se eu der uma marretada forte no meio da parede, o que vai acontecer? A parede vai quebrar e, como consequência, o teto vai cair. Por quê? Porque eu feri a parede de uma forma que impediu que ela fizesse o que ela tinha que fazer. Quando nós invertemos a ordem de Marcos, capítulo 16, versículo 17, a gente quebra o que a promessa deveria fazer. Quando ao invés de os sinais seguirem a igreja começa a seguir os sinais, a promessa já invadiu a promessa. Olha como é perigoso a gente inverter as coisas.
Olha como é perigoso nós não nos atentarmos aos detalhes. E igreja, meus irmãos, não segue sinais. Crente não segue sinais. Como assim, Diego? Não. O que você vai fazer hoje, meu irmão? Vamos fazer um churrasco hoje? Tá só... Não, hoje eu tenho que ir no culto lá em Munique. O que você vai fazer no culto em Munique, meu irmão? A gente teve um culto ontem na igreja. Não, é porque lá em Munique, no culto de hoje, vai uma pessoa que é muito usada por Deus. Vai um profeta. E aí eu vou lá ver o profeta. Mas por que você está indo em Munique ver um profeta? Não, porque eu preciso de uma profecia na minha vida. Você tem Bíblia em casa, meu irmão? Tenho. Então, olha a sua Bíblia. A Bíblia é uma profecia revelada. Por que você vai dirigir 7 horas de carro para ver um profeta? Se fosse para ver Jesus Cristo, eu dirigia 70. Mas para ver um profeta, por que a igreja segue os sinais? Se Jesus disse que os sinais seguiriam a igreja, a ordem está sendo invertida. Quando a ordem é invertida, nós temos um problema. A igreja tem um problema. Porque se ela inverte a ordem da promessa, já não é mais a promessa original. Então tomem cuidado com isso. Os sinais seguirão a igreja. Os sinais seguirão aos que creem. E quando a gente olha, os sinais que Jesus fala são sinais sobrenaturais. Ou seja, isso confirma de que as promessas feitas para a igreja, elas são promessas sobrenaturais. Não espere uma coisa natural, não espere uma coisa normal, não espere uma coisa comum. Porque o nosso Deus não é comum. O nosso Deus não é igual aos outros deuses. O nosso Deus é especial, o nosso Deus é diferente. Glória a Deus. Seja porque Ele é o único Deus, seja porque Ele é o Deus vivo, seja porque Ele é o único que morreu e ressuscitou, e a gente está falando da pessoa de Jesus Cristo. Então você não pode esperar a mesma coisa. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: não faça coisas, não faça as mesmas coisas e espere resultados diferentes. Se você quer um resultado diferente, você precisa fazer algo diferente. Isso se aplica à nossa vida cristã. Poxa, a minha vida é a mesma, eu sou crente há 20 anos e minha vida é a mesma. Tá, mas não, eu oro todos os dias de manhã. Bom, se você ora todos os dias de manhã e a tua vida espiritual é a mesma há 20 anos, que tal você começar a orar 2 vezes por dia? Talvez mude alguma coisa. Pode ser que mude, pode ser que não mude, você nunca vai saber. Então começa a orar 2 vezes por dia e talvez mude alguma coisa. Não dá para esperar um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Se eu quero algo diferente, eu preciso fazer algo diferente. Tá? Então a primeira natureza sobrenatural. Segunda coisa, quando a gente vai lá, segunda natureza das promessas de Deus. Quando a gente vai lá para Atos, capítulo 1. Acts 1, chapter 1. Atos capítulo 1, no versículo 8. Verse 8. Acts 1, verse 8. Jesus diz assim, eles perguntam, os discípulos perguntam para Jesus, falam, mas Jesus, por que a gente fica aqui nesse tempo só para restaurar o reino e tal? Jesus fala assim, olha, não te convém saber, não te interessa saber, não convém, não te pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. No versículo 8 diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. A segunda natureza da promessa de Deus é que a promessa de Deus, as promessas de Deus para a igreja, elas são, além de serem sobrenaturais, elas dizem respeito a um revestimento de poder. Elas dizem respeito a uma virtude que viria sobre a igreja, através da pessoa do Espírito Santo. Vamos destrinchar isso aí. O que significa virtude? O que significa revestimento de poder? Então quer dizer que as promessas de Deus para a sua igreja é porque o dia que eu me batizar, e como nós vimos, a forma de eu entrar na igreja é através do batismo, ok? É através do batismo. Então quer dizer que o dia que eu entrar na igreja, eu vou receber uma capa vermelha com um S nas costas, e essa capa vai me revestir de poder. E com essa capa eu posso voar, com essa capa eu tenho
visão de raio-x, com essa capa eu tenho força sobrenatural, porque essa é a minha capa. Esse é o meu revestimento de poder. Não, peraí. Vamos alinhar as expectativas de novo? Primeiro, quando a palavra de Deus diz revestimento de poder, ela não está dizendo que você vai colocar uma roupa que você vai ser o todo-poderoso, você pode fazer tudo o que você quiser. Não. Ela diz revestimento de poder, a gente vai ver isso na parte do versículo 8. Mas não é todo e qualquer poder. Não é poder para fazer o que você quiser. É um poder específico para fazer uma obra específica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a Bíblia fala de revestimento de poder, a Bíblia não está falando de uma capa ou uma roupa especial que você vai usar. Lembra que a primeira natureza das promessas de Deus são promessas de natureza sobrenatural? Se elas são de natureza sobrenatural, eu não posso esperar algo natural em forma de revestimento. Eu não posso esperar um revestimento de poder de forma natural. Então não é uma capa. Então não é uma cadeira. Ah não, porque na igreja tem a cadeira grandona lá, o trono grandão que é onde senta, né? O pastor da igreja. Então você tem uma área reservada só para as pessoas que são batizadas no Espírito Santo. Então nós temos uma área reservada só para os profetas. Não. Se a primeira natureza das promessas é uma natureza sobrenatural, nós não podemos esperar que o revestimento de poder venha de forma natural, venha de forma física, venha de forma tangível, vamos assim dizer. Quando a palavra de Deus diz que, quando Jesus diz no versículo 8, que nós receberíamos a virtude do Espírito Santo, Jesus está falando que nós receberíamos um revestimento de poder. E o que é esse revestimento de poder? É uma capacitação. É uma habilidade. É uma, vamos dizer assim, um recurso. Uma ferramenta dada ao crente através do Espírito Santo. Então, apesar da palavra ser revestimento de poder, e aí no imaginário popular isso imagina uma pessoa que levanta as coisas, que voa, Não, é uma ferramenta. É uma capacitação. E aqui não estou de maneira nenhuma diminuindo o revestimento de poder por parte do Espírito Santo. Eu estou apenas tentando fazer você entender que não é uma coisa, um revestimento de poder, não. É uma capacitação. O Espírito Santo fala assim, olha só, sem mim, você não consegue fazer isso. Ou, sem mim, talvez seja difícil você fazer isso. Eu vou te ajudar a você fazer isso e fazer de uma forma mais simples. Ou fazer de uma forma mais rápida. Ou fazer de uma forma mais eficaz. Vamos levantar uma parede. Vamos construir uma casa. Eu consigo construir uma casa sozinho, com uma pá. E mais o quê? Talvez. Sei lá, alguma outra ferramenta manual? Não, talvez consegue. Agora é muito mais fácil eu construir uma casa com uma equipe de pessoas, com maquinário, uma bancada de ferramentas. Nós acabamos de fazer uma reforma na igreja, isso ficou na prática muito mais fácil. O trabalho flui mais quando você tem mais pessoas com a ferramenta certa, a pessoa que sabe idealizar, aí você tem a pessoa que é boa de executar, aí você tem a pessoa que ajuda, até a pessoa que vai lá e só serve para pegar o café aqui. Ontem a gente estava brincando, que meu pai perguntou para o Daniel, e o que você fez na reforma da igreja? O Daniel falou, eu fiquei segurando o prego. Pode parecer bobo você segurar o prego, mas para a pessoa que está em cima, a gente viu aqui, a pessoa que estava em cima furando, você só baixar e pegar o prego da mão é muito melhor do que você parar a furadeira, descer da escada, atravessar o salão, pegar o prego. Então, quando você tem um grupo de pessoas com a ferramenta específica, o trabalho fica mais fácil. O trabalho é melhor executado. Isso é o revestimento de poder. Isso é a capacitação do Espírito Santo. Isso é a segunda natureza das promessas de Deus para a igreja. Deus prometeu: ide, pregai, ensinai e batizai. Deus disse que isso é uma coisa sobrenatural. Só que Deus não parou por aí. Ele falou, olha, essa é a promessa, essa é a natureza, está aqui a ajuda. E aí muitas das vezes a igreja, não estou falando essa igreja, a igreja universal, rejeita a ajuda. Lembra do buffet de comida? Do crente que fica escolhendo quais são as promessas que ele quer e quais são as que ele não quer? Muitas das vezes o crente, ele rejeita esse revestimento de poder e aí depois ele dobra o joelho e ora falando que está difícil. Deus, mas o Senhor mandou eu pregar o Evangelho, mas está difícil pregar o Evangelho.
Aí Deus fala assim, sim, porque eu falei que ia ter um revestimento de poder para pregar o evangelho, mas você não quer revestimento de poder? Vai ficar mais difícil. Eu sabia que ia ficar difícil. Por isso que eu prometi revestimento de poder. Justamente porque eu sabia que ia ficar difícil. Se você se apoderar dessa promessa, revestimento de poder, vai ficar mais fácil você pregar o evangelho, vai ficar mais fácil você ensinar a palavra de Deus, vai ficar mais fácil você batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a segunda natureza das promessas de Deus é o revestimento de poder. Mas como eu disse, o revestimento de poder não é todo o poder do céu e da terra. O revestimento de poder não é para nós fazermos o que nós quisermos. O revestimento de poder ela tem um propósito. No final do versículo 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o revestimento de poder, que é de vir sobre vós. Uma promessa. E aí o final do versículo diz assim: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí aqui nós temos duas coisas. Primeiro, recebereis o revestimento de poder. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Para quê? Para fazer o que eu quero? Não, para ser testemunha. Cuidado. Tem muito crente, tem muito cristão que recebe o revestimento de poder, mas não para ser testemunha, mas para virar algo. Existe uma diferença entre você ser algo e ser testemunha. Tem muito cristão que recebe o revestimento de poder, mas não para ser testemunha, mas para ser referência. Jesus não fala para ser referência. Jesus fala para ser testemunha. Como assim, Diego? Eu não entendi. Tem muito cristão que usa o revestimento de poder para as pessoas olharem para ele e falar assim: aquela pessoa é uma pessoa revestida de poder. Aquela pessoa é uma pessoa assim. Aquela pessoa é uma pessoa sábia. Aquela pessoa é santa. Olha, aquela pessoa faz. Olha, aquela pessoa não sei o que. Aquela pessoa não sei o que lá. Ela não está sendo testemunha. Ela está sendo referência. Quando a pessoa olha para você revestido de poder, o que ela encontra? Uma referência, um alvo ou uma testemunha? Quando uma pessoa passa, o que as pessoas falam dela? Fala assim: olha, esse é um cristão. Olha o testemunho que ele dá. Olha o amor que ele transmite. Olha a calma. Aí vamos lá para o fruto do Espírito. Benignidade, longanimidade, amor, temperança. Não adianta eu ser revestido de poder e não ter temperança. Eu só sou um alvo. Só sou uma referência. E referência não no sentido de querer fazer o que aquela pessoa faz, sim de idolatrar aquela pessoa, de colocar aquela pessoa num pedestal. O revestimento de poder é para ser testemunha. Testemunha de quê? Do Evangelho. O revestimento de poder não é só para fazer coisas milagrosas, não é só para fazer coisas maravilhosas. É fundamentalmente para ser testemunha. Olha só, tem uma pessoa ali que foi num culto pentecostal que uma pessoa entrou cega e saiu enxergando. É a testemunha do poder de Deus. É a testemunha do Evangelho. É o testemunho do Evangelho. Olha, o Evangelho é isso. Olha, eu conheço uma pessoa que a vida da pessoa era totalmente destruída. E aí essa pessoa se converteu e agora essa pessoa tem uma vida completamente renovada. Testemunho do Evangelho. Poder do Evangelho. Salvação. Digo, mas aqui está falando de revestimento de poder, está falando de coisa sobrenatural. Salvação é um milagre. A salvação é natural? Não é. Porque a palavra de Deus diz que o homem nunca chegaria à salvação se fosse por si mesmo. Quem convence do pecado e da justiça é o Espírito Santo. A salvação é um milagre. Tem muitas pessoas que dizem que não, que a salvação não é um milagre, que a salvação é uma coisa natural. Não. A salvação é um milagre, meu irmão. A salvação é um milagre. Sobrenatural, revestimento de poder. Terceira natureza das promessas de Deus para a igreja. As promessas de Deus, elas são sobrenaturais. As promessas de Deus para a igreja, elas são espirituais. Mas elas são espirituais com um propósito. Qual o propósito? As promessas de Deus, elas são espirituais, porque elas são promessas espirituais, apontando para uma instituição, apontando para um tempo espiritual. Vou explicar. Por que as promessas de Deus, as promessas de Deus, elas não são promessas espirituais para uma instituição, para uma realização terrena? Porque o reino de Deus não está aqui nesse mundo.
A própria palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O mundo já está perdido. O mundo já está destinado. E aí, quando eu falo mundo, eu falo as pessoas do mundo, eu falo o mundo como instituição, o mundo como eu posso dizer, como não como ambiente, mas como, esqueci a palavra agora. O mundo não as pessoas do mundo, mas o mundo como, pensa num objeto. O mundo como um objeto, o mundo como uma instituição, o mundo como uma realidade, ela já está perdida. Ela já está condenada. Então, se Deus fizesse promessas para a igreja com o objetivo de ter uma realização no mundo, de ter uma expectativa no mundo, de ter um resultado no mundo, não faz sentido, porque o mundo já perdeu. Os impactos das promessas de Deus no mundo não é para serem realizadas no mundo, mas sim como testemunho do seu evangelho, como a gente acabou de falar. Então, quando Deus cumpre as suas promessas feitas à igreja, revestindo a igreja de poder, para que através desse revestimento de poder você possa pregar o evangelho, você possa ensinar, você possa batizar, você possa curar, você possa profetizar, você possa falar em línguas, isso serve para quê? Para que através desses sinais nós sejamos testemunhos do seu evangelho, e através dos termos, e porque nós somos testemunhos do seu evangelho, as pessoas que estão no mundo conheçam esse evangelho, alcancem a salvação, para que todos vivamos eternamente com ele numa dimensão espiritual, não nesse mundo. Então as promessas de Deus, elas são espirituais, elas não são físicas. Não espere Deus cumprir as suas promessas para a igreja de forma física, de forma tangível, nesse mundo, porque você vai esperar e você vai se cansar de esperar, porque Ele não vai cumprir, porque não foi isso que Ele prometeu. Deus ele não prometeu riqueza, Deus ele não prometeu conforto, Deus ele não prometeu a família reunida todos os dias, Deus ele não prometeu uma vida sem lutas, Deus não prometeu uma vida sem doenças, Deus não prometeu uma vida próspera, Deus não prometeu uma vida abundante, Deus não prometeu viver até os 120 anos, porque tudo isso seriam promessas para serem cumpridas ou com um objetivo terreno, mundano não no sentido de como o mundo vive, mas mundano no sentido desse mundo. E as promessas de Deus não são assim, elas são espirituais. Ah, Diego, mas eu conheço um irmão, eu conheço uma irmã que viveu até os 120 anos. Amém, a palavra de Deus diz que depois dos 70 que vier. Viveu 120? Que bom, alegria, aleluia, glória a Deus por isso. Ah, eu conheço um cristão que ele é rico, milionário, vida confortável, tem a sua família que está perto, ninguém fica doente. Maravilha, que bom. Glória seja dada ao nosso Deus. Mas não foi isso que ele prometeu. Pela sua misericórdia, pela sua graça, alguns recebem, outros não. Mas não foi isso que ele prometeu. As promessas de Deus são espirituais. Por quê? Porque elas têm como objetivo uma dimensão espiritual, uma instituição espiritual. Não nesse mundo. Viver as promessas de Deus para a igreja, esperar as promessas que Deus fez para a igreja. Nesse mundo, nós somos dos mais miseráveis pecadores. Quem está esperando uma coisa que, bem, não vai acontecer. Pode não acontecer. E se acontecer, não foi porque Ele prometeu. Foi pela sua graça, a sua misericórdia e a sua bondade. Digo. Eu costumo pensar em relação a essa parte das promessas de Deus, que a forma como nós vivemos aqui, ela é consequência da bondade de Deus para nós. Exatamente. E não necessariamente que Ele prometeu que eu viveria assim. Então, a partir do momento que a gente é filho obediente, a vontade de Deus tem a gente viver certas coisas. Exatamente. Mas se você não viver, não é porque Deus deixou de cumprir uma promessa. Eu prometi para o meu filho que ele vai ter comida. Tem dia que ele tem picanha, tem dia que ele tem ovo cozido, tem dia que ele não tem carne. Entende?
E como que a gente vê na Bíblia que as promessas de Deus são promessas espirituais ou primariamente espirituais? Simples. Porque as promessas de Deus, que nós estamos estudando, são promessas feitas para a igreja, certo? Aí eu te pergunto, a igreja, estou falando da igreja com I maiúsculo, a igreja de Cristo, ela é uma coisa espiritual ou física? Espiritual. Vamos lá para Colossenses capítulo 1, versículo 24? Colossenses capítulo 1, versículo 24. Colossenses 1, 24 diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu tá no telão, pelo seu corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. De maneira física, literal ou espiritual? Espiritual. Vamos de novo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pô, mas eu sou templo de Deus? Mas como que eu posso ser templo de Deus? Eu fiz uma viagem para Tailândia, e aí, não estou falando que eu fiz, tá? Não estou falando, né? Alguém pode pensar. Poxa, mas eu fiz uma viagem para Tailândia, eu fui lá no templo, lá nos templos dele. Quando a gente fala de templo, a gente fala de um local. Eu não sou um local, sou uma pessoa. Eu não fico parado, eu ando no movimento. Então como que eu posso ser templo de Deus? Quando a Bíblia diz que a igreja é templo de Deus, ela está falando de forma literal ou de forma espiritual? Espiritual. Para a gente arrematar, Efésios capítulo 5. Efésios 5. Efésios capítulo 5, do verso 25 ao verso 27. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Uma das comparações, ou uma dos simbolismos da igreja, é que a igreja é a noiva de Cristo. Mas eu sou marido, eu sou homem. Eu não posso ser noivo, eu tenho que ser noivo. Então quer dizer agora que a Bíblia está falando sobre identidade de gênero. Eu sou homem, mas me identifico como mulher. Não. É uma linguagem figurada, é um simbolismo. A igreja é a noiva de Cristo no sentido físico, real ou espiritual. Se todas as referências à igreja é no sentido espiritual, por que nós esperamos promessas no sentido real? Por que você acha que Deus te prometeu coisas desse mundo, se todas as referências que Ele faz a você, e aí quando eu falo a você não no sentido individual, mas não como indivíduo, mas a igreja, se todas as referências à igreja é no sentido espiritual, então as promessas só podem ser espirituais. Porque nós não somos daqui. Nós não pertencemos a Berlim. Nós não pertencemos à Alemanha, nós não pertencemos a esse mundo. Ah, nós pertencemos a Marte? Não. A gente não pertence a esse universo. Nós pertencemos ao reino de Deus, que não está aqui. Porque isso aqui já é do maligno. Está em outra dimensão, que nós não conhecemos. Mas um dia vamos conhecer, porque está preparado para nós. Aleluia. Então Jesus diz isso. Amém? Bom, entendemos a natureza das promessas. Agora vamos ver quais são essas promessas. Bom, primeira promessa nós temos em João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Devagar? Desculpe, perdão. Porque eu vejo o relógio avançando e aí eu me empolgo. Primeira promessa para a igreja está em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Primeira promessa que Deus faz para a igreja é a promessa da vida eterna. É a promessa da salvação. Ah, mas Deus não prometeu a salvação para toda a humanidade? Não.
Deus enviou o seu Filho para toda a humanidade. Glória a Deus. A salvação é somente para a igreja, que a salvação é somente para os que creem. Não diz isso o versículo? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é só para aquele que crê. A salvação é só para aquele que segue. A salvação é só para os filhos. A salvação é só para a igreja. O que precisa fazer para entrar na igreja? Hã? Crer e batizar. Batizar. Não foi isso que nosso irmão falou? Como que eu entro na igreja? Através do batismo. Não é o batismo o meio pelo qual o crente, o cristão, é inserido no corpo da igreja? Então a vida eterna é só para a igreja. Não é para quem é crente. Crente até o diabo é. O diabo tem vida eterna? Não. A salvação é para o cristão inserido na igreja, no corpo da igreja. E aqueles que não, de repente, antes da morte, não tiveram a possibilidade... Não teve a possibilidade, o ladrão da cruz. Veja bem, o camarada estava numa cruz, pregado. Ele não tinha como falar assim, Jesus então me batiza. Certo? Mas o eunuco fez o quê? Quando o Espírito Santo leva o Filipe até o eunuco. Aí o Filipe fala assim, entende tu o que lês? Aí o eunuco fala assim, como que eu vou entender se ninguém me explica? Esse livro complicado aí, que tem as palavras que eu nunca ouvi na minha vida. Aí Filipe vai lá, o quê? Explica para ele a palavra. Depois que Filipe explica, o que o eunuco faz? Vai agora. Mas vai, não sei, mano. Tem uma poça, não sei, se vira. Não é meu problema onde você é batizado. Isso aí é o pastor que resolve. Se vai ser no lago, se vai ser na piscina, se a água vai estar quente, está fria. Eu quero me batizar. Eu quero entrar no corpo da igreja. Então quem tem a oportunidade, mas não quer, repense a sua salvação. O ladrão da cruz, ele não teve a oportunidade. Assim como milhares de pessoas, muitas das vezes, não têm a oportunidade. Agora, se você tem a oportunidade, mas você não quer, aí é um caso preocupante. Então, a promessa da vida eterna, ela é para a igreja. Ainda em João, capítulo 5, versículo 24. João 5, 24 diz assim, na verdade, eu vos digo, que quem ouve a minha palavra, só ouve? Não. Ouve e Crê. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então não é só ouvir a palavra. Ah, eu frequentei a igreja durante 20 anos. Você frequenta a igreja há 20 anos. Ainda não se batizou? Desculpa, você pensa o tempo. Como que você vai há 20 anos na igreja? Você acredita em Jesus? Você confia em Jesus? Você segue a Jesus? Você não se batizou? Por quê? Não tem água? A tua igreja no meio do deserto do Saara, não tem água para você se batizar? Cuidado com isso. Segunda promessa que Deus fez para a sua igreja. Atos capítulo 1, versículos 5 e 8. Atos capítulo 1, versículos 5 e 8. Diz assim a palavra de Deus. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Versículo 8 diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A segunda promessa que Deus fez para a sua igreja é uma promessa de revestimento de poder, batismo com o Espírito Santo. E nós já vimos o que significa revestimento de poder. Revestimento de poder para ser testemunhas. Revestimento de poder para fazer obras de uma forma mais fácil, de uma forma mais eficaz, de uma forma mais eficiente, de uma forma que você consiga fazer mais em menos tempo. Já parou para pensar nisso? Às vezes, você fica fazendo uma obra durante muito tempo, porque você não tem a ferramenta certa. Se tivesse a ferramenta certa, ao invés de construir uma casa em um ano, eu construía 12 casas em um ano, uma casa por mês. Olha aí que maravilha. Uma casa para todo mundo. Mas por que eu demorei tanto tempo construindo a casa? Porque eu não tinha a ferramenta certa. Batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder.
Você não precisa do revestimento de poder para pregar o Evangelho. Você não precisa do revestimento de poder para ensinar a palavra. Você não precisa do revestimento de poder para batizar os novos convertidos. Mas se você tiver o revestimento de poder, você prega muito mais fácil, você evangeliza muito mais fácil, você ensina muito mais fácil, se batiza muito mais fácil. Ele é o revestimento de poder. Amém? Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, quando a gente olha para a igreja, para a igreja primitiva, quando a gente olha para a história da igreja, principalmente em Atos dos Apóstolos, nós vemos que muitas das coisas, se não a totalidade delas, só conseguiram ser feitas da forma como foram feitas, por causa do revestimento de poder. Eu não acredito muito nisso não, Diego. Como que você me explica, então, a igreja, eu não estou falando dessa igreja, a igreja de Cristo sobreviver 2024 anos? Como você me explica isso? A igreja, do jeito que ela é, sobreviver durante 2024 anos. Como você me explica a igreja sobreviver durante a Idade Média? Porque a igreja, a partir de 500 depois de Cristo, ela começou a decadência dela. Ela começou de mal a pior. Mas aí em 1500, não 1500 especificamente, mas 1500 anos depois, surgiu um homem do nada. Peraí, o negócio assim, tá errado isso aí. Vamos começar uma reforma aqui, vamos voltar às origens, vamos, né? Sola Filha, Sola Deus Glória, vamos voltar às origens. Como você me explica isso? Humano? Natural? Não. Então com o Espírito Santo fica mais fácil. Nós vemos isso ao redor. Nós vemos isso na história da igreja. Por fim, Atos capítulo 1, versículo 11. Terceira promessa que Deus fez para a igreja. E não que só existem essas três, tá bom? Mas, se a gente fosse falar todas as promessas, aí não ia dar tempo. Atos capítulo 1, versículo 11 diz assim: os quais lhes disseram, ou seja, depois que Jesus vai aos céus, né? Os anjos dizem assim: os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Natural, né? Estava Jesus ali, do lado, o cara começa a subir, você olha para ele. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ou seja, esse Jesus que você estava olhando aí, subindo e foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ou seja, por que vocês estão olhando para cima? Está com saudade? Está triste? Não fica triste não. Esse Jesus que vocês viram subir, ele vai descer. Glória a Deus. Mas ele só vai descer? Vamos lá para 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João capítulo 3, versículo 2. Então esse mesmo Jesus que subiu, ele vai descer. Mas ele só vai descer? O que 1 João 3, 2 diz? Amados, agora somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Quem? Nós que confessamos. Tem uma palavrinha. Hã? A igreja. A igreja é filho de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Mas a Bíblia nos diz que somente aqueles que confessarem o seu nome e creem são chamados filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ou seja, ainda não está explícito, ainda não está não definido, mas ainda não está realizado aquilo que nós vamos ser. Lembra? Da instituição de promessas espirituais para uma instituição espiritual. Mas sabemos que quando ele se manifestar, ele quem? Cristo. Como assim ele se manifestar? Atos capítulo 1, versículo 11. Por que vocês estão tristes? Esse mesmo que subiu, ele vai descer, assim como você viu ele subir, você vai ver ele descer. Ele vai descer. Porque quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, uma terceira promessa que nós vemos de Deus para a igreja é a nossa glorificação. Assim como Jesus voltou, assim como Jesus subiu, ele vai descer. Ele vai vir de novo. E nós cremos que quando ele vier, nós seremos como ele. Nós teremos nossos corpos glorificados. Digo, mas glorificado como?
Mas como assim você não sabe? Você ensina na escola dominical e você não sabe me responder como que o meu corpo será transformado? Não sei. Não sei porque a Bíblia não diz. Ela só diz que será transformado, ela só diz que será glorificado, ela só diz que assim como ele é, nós o veremos. Agora, como vai ser na prática, de fato, não faço a mínima ideia. Você precisa crer. O que eu te garanto é, se você crer, você verá. Aleluia. Fora isso, não posso falar muito mais. Devagar, tá bom. Perdão. Para nós encerrarmos, nós já vimos a natureza das promessas espirituais. Deus não prometeu vida boa para ninguém. Deus prometeu vida eterna, não vida boa. Nós já vimos quais são as promessas. Vida eterna, investimento de poder, glorificação do nosso corpo. Tá? Agora nós precisamos ver quais são as condições das promessas. Por quê? Como nós estudamos no primeiro domingo, existem promessas incondicionais. A promessa de salvação, ela é uma promessa incondicional. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo, Deus não amou a igreja. Deus amou o mundo, que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Promessa incondicional. Mas as promessas para a igreja, elas são promessas condicionais. Por exemplo, a promessa que Deus fez para Abraão, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, não é uma promessa condicional, é uma promessa incondicional. A promessa que Deus faz para a igreja, elas são promessas condicionais. E quais são as condições para que eu, como igreja, possa viver essas promessas? Primeira condição, Atos capítulo 2, versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1. Nós temos a primeira condição para a promessa. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, a gente viu Jesus prometendo a vinda do Espírito Santo, não foi? O revestimento de poder. E aí Jesus falou o que para eles? Olha, vai vir o Espírito Santo aí. Não sai daqui não. Fica aqui mais um pouquinho que ele vai vir. Mas Jesus falou quando? Jesus não falou quando, ele só falou, olha, vai vir. Qual é a primeira condição? Em Atos capítulo 2, versículo 1, a gente vê que eles estavam lá, cumprindo-se um dia, ou seja, chegou o dia do Pentecostes. Eles estavam lá. Por que eles estavam... Desculpa. Perdão. Por que eles estavam lá? Porque eles creram. A primeira condição para receber a promessa, para viver a promessa, é crer. E é lógico. Como que você vai viver algo que você não crê? Você não acredita. Suco de laranja tem vitamina C. Vou beber para não ficar resfriado. Eu preciso crer, eu preciso acreditar que o suco de laranja tem vitamina C. Senão, você precisa crer. Então a primeira condição para viver as promessas de Deus para a igreja é crer no que prometeu, crer na promessa. Os discípulos creram. Porque eles creram, eles obedeceram. A segunda condição é obedecer. Porque se Deus falasse, Jesus falasse para eles, olha, fica em Jerusalém, porque vai vir o Espírito Santo. Eu vou te capacitar para você fazer tudo isso que eu acabei de falar para você fazer. Os discípulos tivessem crido. Não, acredito. Passei 3 anos com esse cara. Acredito nele. Eu creio nessa promessa. Passaram 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, falou assim, vou ali comprar pão e já volto. Crer é uma coisa, obedecer é outra. As promessas de Deus para a igreja, ela é para uma igreja que crê e uma igreja que obedece. Não basta só crer. Obedecer é tão importante que quando a gente vai lá, o livro de 1 Samuel, capítulo 15, no versículo 22, Saul, ele tá lá no lugar e ele manda chamar Samuel para fazer um sacrifício para agradecer a Deus. Veja bem, um sacrifício para agradecer a Deus. Levantar um altar para agradecer a Deus. Só que Samuel demora. Não tinha carro naquela época. Não dava para Samuel pegar o carro e ir para lá. Samuel demora. Aí o que Saul faz? Saul fala assim, Samuel está demorando muito. Eu sou o rei. Eu faço o sacrifício. Eu levanto o altar. Aí Samuel chega e fala assim, rapaz, o que tu fez, rapaz? E aí o que Samuel fala para Saul? É melhor obedecer do que sacrificar.
Tem muito crente que ele quer sacrificar, mas ele não quer obedecer. Obedece que é melhor. Dá muito menos trabalho. Dá muito menos trabalho você obedecer do que sacrificar. Veja bem, você sacrificar, levantar o altar, vamos pensar no sacrifício do Antigo Testamento, levantar o altar, pegar um animal, matar, limpar, é muito mais trabalho. Para quem é preguiçoso, para quem não gosta de trabalho, para quem é prático, obedecer é muito mais fácil. As promessas de Deus para a igreja tem uma condição. Você precisa crer, você precisa obedecer. Terceira condição para a gente encerrar. Atos capítulo 1, versículo... Atos capítulo... Jó capítulo 1, versículo 21. Perdão. Jó capítulo 1, versículo 21. Jó capítulo 1, versículo 21. Jó capítulo 1, versículo 21 diz assim: E disse: Não saí do ventre de minha mãe e eu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando que Jó fala essas palavras? Quem pode me dizer? Quando que Jó fala isso? A mulher dele, quando ele amaldiçoara Deus. E na história de Jó, isso é o que? O início ao final de todas as coisas. Assim, o início ao final do primeiro capítulo, do primeiro ato. O início. Na verdade, é o final do primeiro ato. Vou explicar. Ficou confuso. Quando que Jó fala isso? Quando a mulher dele abandona ele. E quando que a mulher dele abandona ele? Depois que ele perde a casa, que ele perde o filho, que ele fica doente. Depois que ele perde tudo, o último ato da primeira parte da história de Jó é o quê? A mulher dele fala assim: olha só, estou te largando. E aí depois que Jó perde literalmente tudo, a única coisa que Jó não perdeu foi a vida dele. O que Jó fala? Não saí do ventre da minha mãe. Não eu vou voltar. Se Deus me deu, Deus tira. O que isso quer dizer? Jó foi fiel. A terceira condição para a igreja viver as promessas que Deus fez para ela é ser fiel. Não basta crer e obedecer. Tem que ser fiel. Ah, mas obedecer e ser fiel não é a mesma coisa? Não, é diferente. Uma coisa é você obedecer. Outra coisa é você ser fiel. É claro que para você ser fiel, você precisa obedecer também. É claro que quando você obedece, de alguma maneira você está sendo fiel também. Mas medite nisso. Tem uma diferença entre você obedecer e tem uma diferença entre você ser fiel. É igual você obedecer e agradar. Você pode obedecer sem agradar. Você pode agradar obedecendo. E aí, sobre a fidelidade, para nós encerrarmos. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. No final do versículo diz o quê? Ou vamos ler o versículo inteiro. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Veja bem, aqui Jesus está falando sobre o fim das coisas. Mas a gente pode, sem ferir nenhum princípio de exegese, de hermenêutica, a gente pode pegar isso e aplicar na nossa vida. Ou seja, Jesus está falando assim: olha só, não fique com medo das coisas que você vai sofrer. O diabo lançará alguns de vós na prisão. Alguns de nós seremos prisioneiros, seremos mortos. Paulo, então, né, passou mais tempo na prisão do que fora da prisão, talvez. Para que sejais tentados, ou seja, seremos tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. De novo, Deus não prometeu vida boa para ninguém. Quem espera a vida boa da parte de Deus, está lendo outra Bíblia. Mas aí no final diz o quê? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida, a glorificação dos nossos corpos, a vida eterna prometida por Jesus Cristo, é só para quem for fiel. Então, para nós vivermos as promessas que Deus fez para a igreja, nós precisamos crer, precisamos obedecer e precisamos ser fiel. O dia que nós obedecermos, crermos e formos fiéis, aí sim a gente pode chegar para Deus e falar assim: Deus, o Senhor prometeu, então o Senhor vai cumprir. Eu não posso cobrar a Deus sem crer, sem obedecer e sem ser fiel. Porque senão, quando eu for cobrar a Deus, ele vai falar assim: mas tu creu, mas tu foi fiel, mas tu obedeceu. Ah, não. Então primeiro você crê, obedece e ser fiel. Depois você vai falar comigo. Glória a Deus. Amém?